vai répondre ao telefone? Como que você atende o telefone em francês? São frases legais que vocês precisam entender como que elas funcionam, entendeu? E ver as diferentes tipos de linguagem. Alors, répondre au telefone. C'est parti. Como que você fala para atender o telefone? Simples. Eu vou ligar para alguém. Alguém atende. O que eu vou falar? Alô, bonjour. Esse alô, como vocês? Alô, só que lembra que a sílaba tônica fica no final. Alô, alô. Repita comigo, tá? Esse aqui é um exercício de repetição, gente. É muito importante. Alô, alô, bonjour. Alors, je peux dire várias formas de falar. Oui, bonjour. Vou falar mais simples para você. Oui, alô, bonjour. Ici, c'est Jérôme do Fala Francês. Oui, alô, bonjour. Je suis Jérôme do Fala Francês. Oui, bonjour, Jérôme do Fala Francês. 3 formas diferentes. D'accord? Bonjour madame, c'est Jérôme do Fala Francês à l'appareil. Bonjour, c'est Jérôme à l'appareil. Olha que interessante. Eu vou atender alguém, você está me ligando? Geralmente você faz assim. Allô? Oui, allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Alors você pode falar, bonjour, c'est qui à l'appareil? Allô? Quem está falando? C'est qui à l'appareil? Quem está falando? C'est qui à l'appareil? Literalmente, quem está no aparelho? Porque isso aqui é um aparelho, que seja um celular, é um equipamento. Então a gente usa isso. L'appareil. C'est qui à l'appareil? Tá? C'est qui à l'appareil? Oui, bonjour, c'est Jérôme à l'appareil. Tá? Oui, bonjour, c'est Jérôme. Allô, bonjour, c'est qui à l'appareil? Allô, quem está falando? Alors, vou responder essa frase. Bonjour, ici Jérôme du Brésil. Oh, bonjour, je suis Jérôme du Brésil. Oh, diretamente. Bonjour, Jérôme. Oui, bonjour, Jérôme du Brésil. Blá, 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 blá. 3 formas de perguntar. Cuidado, a Maristela tá perguntando qui est là? Não, qui est là? Isso aqui vai ser físico, tá? Qui est là, Maristela? Quem está aqui? Fisicamente. Você não vai falar no telefone qui est là. Não. C'est qui? Qui êtes-vous? Também pode ser isso. Alô, c'est qui à l'appareil? Ou qui êtes-vous? Ou se você vê que uma voz de jovem, por exemplo, um menino que liga, qui es-tu? D'accord? Várias formas, né? Então vou repetir para vocês. Alô, bonjour, c'est qui à l'appareil? Alô, quem está falando? Qui êtes-vous? Qui es-tu? Quem é? Tá? Literalmente, quem tá falando? Bonjour, ici, Jérôme du Brésil. Bonjour, je suis Jérôme du Brésil. Bonjour, Jérôme du Brésil. Tá vendo? Várias opções. Digamos que você atenda telefone, tá? Eu vou te ligar. Aí você atende. E você fala, alô? Aí eu falo para você, alô, bonjour. Aí você vai falar, oui, bonjour, c'est qui à l'appareil? Quem está falando? Aí eu vou falar, bonjour, Silvana. Ici, c'est Jérôme du Brésil. Também pode falar isso. Ici, c'est Jérôme du Brésil. Je suis Jérôme du Brésil. Bonjour, Jérôme du Brésil. Entendeu? Melhor vou botar isso aqui, mais usado. Agora, digamos que você, Silvana, liguei para você e você não me conhece. E você quer saber de que se trata. Aí você vai perguntar, oui, Jérôme, c'est à quel sujet? De que se trata? Eu tô ligando para você não me conhece, e você vai falar, c'est à quel sujet? C'est à quel sujet? D'accord? E claro, você quer ser muito educado. Aí você vai botar uma vírgula, je vous prie. Gente, não esquenta com essa fórmula de polidez. D'accord? C'est à quel sujet? Je vous prie. É uma forma de ser educado. É a respeito de quê, por favor? O je vous prie seria o por favor. Ah, mas Jerome, posso falar c'est à quel sujet, s'il vous plaît? Pode, mas não é usado. É mais usado je vous prie. Ou je te prie. D'accord? Ah, digamos que, Silvana, eu quero falar com alguém perto de você. Aí você fala, peraí, hold on, em inglês, né? Peraí, só um segundinho. Ne quittez tá. Je vous passe Fernando. Peraí, segura aí. Vou chamar Fernando. Eu vou te passar Fernando. D'accord? Ne quittez pas. Je vous passe Fernando. Claro que tem outra opção também, né? Allô, bonjour. C'est qui à l'appareil? Oh, allô, bonjour. Qui est à l'appareil? Uma forma mais educada. C'est qui à l'appareil? Uma forma um pouquinho menos formal, digamos. C'est qui? É um pouquinho mais formal que qui est à l'appareil. Ok? Não desliga. Ne raccroche pas. Boa, vou botar isso aqui também. Não desliga. Ne raccroche pas. D'accord? Não desliga. Ne raccroche pas. Posso também falar? Você pode esperar um minutinho, por favor? Você pode aguardar um minuto, por gentileza? O senhor pode aguardar um segundinho, por gentileza? Como que eu vou ter essa frase? Pouvez-vous patienter un instant, s'il vous plaît, ok? Aí você fala, Fernando está numa outra ligação. Fernando est en ligne. Literalmente, Fernando está numa outra ligação, ok? Fernando est en ligne.
D'accord? Aí, olha só, eu vou falar assim, Silvana, eu posso deixar um recado? Eu vou deixar um recado, d'accord? Pourrais-je laisser un message? Je vais vous laisser un message. Ficou claro, gente? Olha só, posso deixar um recado? Puis-je laisser un message? Ah, o que é esse puis-je? Tá? Você não pode falar pode, é o verbo pouvoir. Eu posso deixar um recado? Puis-je? O telefone é só isso mesmo.